Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, neste segundo domingo do tempo comum, o domingo em que nós voltamos a celebrar de fato o tempo comum, porque no domingo passado nós estávamos celebrando os Reis Magos, a Epifania do Senhor, a igreja nos apresenta mais uma vez, num marco importante da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença de João Batista, o seu primo. João Batista tem muitas ligações com Jesus, muitos vínculos, muitas relações com nosso Senhor Jesus. Eles são primos, já começa por aí, tem uma ligação de parentesco, de sangue, né? Mas muito mais do que isso, eles têm o coração no mesmo lugar. E embora tenham o coração no mesmo lugar, cada um deles tem uma missão muito específica e distinta, que se volta para o mesmo lugar, é claro, mas ainda assim distinta, específica. Vejam que o início da vida dos dois é bastante parecido. Ambos são concebidos de maneira milagrosa, de modos distintos, é claro, porque na concepção de João Batista houve a união entre seus pais. Na concepção de Jesus não, era o Espírito unido a Nossa Senhora que gerou Jesus. Mas ainda assim, algo de milagroso aconteceu nessas duas gerações, né? Nessas duas concepções, tanto a de João Batista quanto a de Jesus, indicando que algo de grande haveria de acontecer com cada um deles. João Batista, que era mais velho do que Jesus e que tinha uma missão diferente, começou o seu apostolado primeiro. E o que é que ele fazia? Gente, o que João Batista fazia, basicamente, era falar. A sua missão era falar. Se tem uma comunidade em crise, que não sabe o que fazer com a sua vida, que se desligou das suas raízes, dos seus princípios e precisa se reorientar na vida, o que é que a gente tem que fazer? Falar. Peguem o exemplo do casamento, por exemplo, quando começa o casal a entrar em crise. Geralmente o homem não suporta isso, mas a mulher sabe. A gente tem que conversar. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que conversar significa falar e falar e falar e falar. Mas é assim. Quando entrou em crise, quando alguma situação está fora daquilo que era o previsto, tem que conversar. Porque a fala, ela vai gerando uma nova visão a respeito das coisas. E se nós ficamos em silêncio, nós vamos deixando que a desordem vá tomando conta do nosso espaço, do nosso ambiente e do nosso coração. Por isso é preciso falar. O que é que a gente faz no sacramento da confissão? Eu peço perdão a Deus sozinho, lá na minha casa. Mas você vai pedir perdão a Deus de modo bastante genérico quando fizer isso. Senhor, te peço perdão porque sou pecador. Aí você vai se confessar, o padre não vai aceitar que você fale só isso. Você precisa falar. Porque pela fala nós revelamos algo, pela fala nós damos realidade para algo que está oculto. João Batista, qual era a sua missão? Falar. Falar. E apresentar um estilo de vida que fosse correspondente à sua fala. Gente, sabe o que seria João Batista hoje? No tempo em que nós estamos vivendo? Com todo respeito a João Batista, com toda certeza, São João Batista, o santo primo de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que ele seria hoje? Um grande influenciador do Instagram. O que um influenciador no Instagram faz? Fala e apresenta um estilo de vida, na esperança de que as pessoas que os ouvem, esses influenciadores, ouvindo aquelas palavras, tragam para si aquela vida que eles estão apresentando, vida da qual eles estão falando, a respeito da qual eles estão falando. Eu não sei se os mais velhos aqui já tinham ouvido falar disso, mas existe uma nova profissão hoje no mundo, que é de ser influenciador. Ou seja, você coloca a sua vida como modelo lá na internet, começa a falar da sua vida e das coisas que você gosta, das coisas que você faz, das coisas que você não gosta, das coisas que você não faz, e vai apresentando a sua vida, geralmente, de um ponto de vista bem materialista. O que é a vida de um influenciador de sucesso?
tem um carrão, tem uma casona, tem uma família modelo, no campo mais cristão, né? No campo menos cristão, assim, a família não está muito em perspectiva, né? Mas enfim, tem uma vida modelo para ser seguida, e fala, e fala, e fala, e tem que estar falando o tempo todo, porque se para de falar, para de ser notado. Aí tem que ficar publicando stories o tempo todo, tem que ficar dizendo a respeito de si o tempo todo, tem que ficar falando o tempo todo. E hoje em dia é até técnica aí para o sucesso de algumas pessoas que querem investir nas redes sociais como meio de negócio. Uma das técnicas é você falar da sua própria vida. Tem que falar da sua própria vida para ter engajamento. E para quê? João Batista falou, apresentou a vida dele, muitas pessoas o ouviram, foram influenciadas por ele, mudaram de vida, porque ele apresentava não só um discurso, mas também um estilo de vida. Ele falava, e o que é que ele falava? Convertei-vos. Convertei-vos. As pessoas ouviam aquilo, pensavam nas suas vidas, sabiam que tinham que mudar de vida, mas nem todo mundo, é claro, levava a sério aquilo que ele estava dizendo. A missão de João Batista era só essa: falar. E meus irmãos, nesse sentido, a missão de João Batista se assemelha muito à missão da igreja. O que é que a igreja está fazendo neste mundo? A missão de João Batista é a missão da igreja. Nós estamos aqui para falar. E Jesus, que é a palavra falada, ele se fez carne justamente para nos indicar que nós precisamos falar e falar dele, expressá-lo como palavra viva, mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir, influenciando as pessoas de fato a elevarem os seus corações para uma vida completamente distinta, completamente nova, uma vida que faça sentido para muito além de uma vida confortável e bacaninha neste mundo. É muito mais do que isso. João Batista poderia ser chamado hoje em dia de influenciador, mas olha, eu acho que ele não seria tão popular não, porque assim, o estilo de vida dele é complicado, né? Complicado. Se vestir de camelo e comer gafanhoto no deserto, não sei se teria muitos seguidores não sei, como não teve naquela época, né? Como não teve, mas ele não poderia deixar de falar a verdade. E porque ele falou, e falou a verdade, e se posicionou do lado da verdade, este homem, como Cristo, nós estávamos dizendo que o início da vida deles é bem parecido, né? João Batista começou o seu ministério antes, porque o seu ministério era o de falar a respeito da realidade que ainda viria para a salvação, que era Jesus, e eles terminam a vida de modo muito semelhante, porque falaram a verdade, ambos, Jesus e João Batista, eles foram condenados por isso. Jesus foi condenado porque ele disse: eu sou o Filho de Deus. As pessoas ficaram escandalizadas: meu Deus, Deus não tem filho, isso é uma blasfêmia, quem é que você pensa que é? Houve outras razões, né, pelas quais Jesus foi condenado à morte, razões políticas também, né, razões religiosas, outras. Mas se ele não tivesse falado nada, veja gente, como Jesus poderia ter se poupado se ele não tivesse falado. Ele falou a verdade, falou no tempo certo, é claro, né? E daí já tem gente que olha para mim e pensa: padre, é por isso que eu falo, não levo desaforo para casa, eu falo na hora, na lata. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que falar a verdade e saber o momento para falar a verdade, para que haja de fato eficácia. Senão, a gente morre pela boca, como o peixe que morre pela boca. Mas não vamos entrar nisso aqui agora, tá? Só estou falando da importância da fala no ministério de João Batista, para nos indicar o caminho que nós devemos seguir. Só que isso não vai nos livrar de problemas, muito pelo contrário, eu acho que vai até gerar mais problemas, como gerou com Jesus. Ele falou e por causa disso morreu. João Batista também. Por que João Batista morreu? Porque o homem não parava de falar. Herodes gostava dele, gostava de ouvir o que ele tinha para dizer, mas ao mesmo tempo Herodes queria se casar com a mulher do seu irmão, Herodíades. E João Batista, que não poderia se calar, começou a dizer: está errado, isso é adultério.
você não pode se casar com ela. Só que Herodes queria agradar gregos e troianos. Herodes era frouxo, um homem frouxo. E um homem frouxo, ele é facilmente manipulável. Especialmente por quem? Pela mulher. Vocês acham realmente que Herodes iria ficar com a fala de João Batista no seu coração, sendo que ele tinha a filha de Herodíades dançando seminua em sua frente? Não, ele era fraco. Ele ouviu algo de João Batista. Ele deixou que aquela palavra o transformasse de alguma forma, mas aquilo que ele estava vendo era mais forte do que ele. E de fato é assim, gente, porque o sentido da visão tem um poder muito maior do que o sentido da audição. A fé começa pelo ouvido. A gente começa a acreditar ouvindo. Mas uma vez que a gente ouviu a palavra de Deus, o que é que a gente quer? Ver. Senhor, eu não te vejo, Senhor. Onde estás, Senhor? Onde estás na minha vida? Me abandonaste, Senhor? Não te vejo. E de fato, na vida de Herodes a gente vê exatamente esse princípio que é fundamental. Começa pelo ouvido, mas tem que ver, tem que passar para a visão. Da audição para a visão. Começa pela fala, termina na visão. E Herodes, que ficou um pouco abalado por aquilo que João Batista tinha dito, mas ao mesmo tempo ficou muito mexido por aquilo que ele viu a filha de Herodíades fazendo, dançando seminua na sua frente, acabou frouxo, fazendo uma promessa completamente irresponsável. E Herodíades soube aproveitar para acabar com o problema. O que é que a gente tem que fazer? Calar a boca de quem está falando. As suas palavras incomodam. Então para de falar, cala a boca. Naquela época o modo de calar a boca era simplesmente matar a pessoa, né? Ou a cultura do cancelamento também vale. Vejam, gente, como as coisas que a gente vive não são muito diferentes das coisas que aconteciam no passado. É só que hoje as pessoas não morrem de maneira tão óbvia, mas morrem. O que é cancelar uma pessoa hoje em dia? Uma palavra que está na moda também, né? Uma pessoa será cancelada quando? Hoje, na internet, na cultura em que a gente vive. Quando ela começar a falar aquilo que incomoda. Ela começou a falar aquilo que incomoda, bem, cancelada. Não queremos mais te ouvir. Isso aconteceu com a autora daquela série de livros do Harry Potter, ou como diz um parente meu, não vou falar quem é, né? Mas como diz um parente meu, Harry Potter. Acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Uma série ficou famosa aí e tal, do menino bruxo, não sei o que, papá. E a autora, ela estava bem longe de ser assim, uma mulher piedosa, de fé, católica, né? Não vou julgar o coração de ninguém, mas ela estava bem longe disso. E aí, ela disse uma coisa muito óbvia na internet, que ela disse que mulher menstrua. E que só mulher menstrua. Só mulher tem menstruação. Foi brutalmente cancelada pelos atores do filme do Harry Potter, pelos produtores, pelos fãs, porque ela estava sendo muito fechada na sua interpretação do que é ser mulher. Foi cancelada. Quando a nossa palavra começa a incomodar, a pessoa que está incomodada com a nossa palavra, das duas uma: ou ela se submete àquilo que nós estamos falando, porque reconhece nisso verdade, ou ela nos corta. O que é que um adolescente faz quando não aguenta mais os seus pais dizerem: vamos para a missa no domingo, você vai ficar fora do céu, vai se perder no inferno, está perdendo sua vida, toma juízo. O que é que os adolescentes falam? Eu não quero nem te ouvir, para de falar, porque a palavra incomoda. E quando ela começa a incomodar profundamente, a atitude é cancela, corta, mata. E assim João Batista perdeu a cabeça. Como Jesus depois foi e perdeu a vida, como tantos outros santos também ao longo da história perderam a vida. Vejam, gente, que força tem a fala.
Que força tem a pregação? E é por isso que a igreja, na pessoa dos seus pregadores, particularmente os padres que têm esse ofício de pregar, nós não estamos aqui para falar a respeito de qualquer coisa. Às vezes a gente conta um assunto aqui, outro assunto ali, faz uma piadinha aqui, conta uma história trágica aqui, mas no fim das contas, do que é que nós devemos falar? João Batista nos indica no Evangelho de hoje: eis o Cordeiro de Deus. É para isso que nós temos que influenciar as pessoas, para que vejam o Cordeiro de Deus. Percebam, João Batista passou grande parte da vida dele falando, chamando as pessoas à conversão. De repente, quando Jesus, seu primo, aparece, ele aponta, e como que diz: vocês ouviram, agora vejam, é ele. E os 2 discípulos que estavam com João Batista nesse momento começam a seguir Jesus. Um desses discípulos vai se tornar um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a importância da fala, olha a importância da pregação, que fala de fato da verdade, e fala com propósito, e fala no lugar certo, porque não é falar de qualquer jeito. Esses discípulos começam a seguir Jesus, mas o Evangelho nos dá a entender que Jesus não está voltado para eles. Jesus está de costas para eles, e eles começam a seguir Jesus mesmo assim, porque acreditam nas palavras de João Batista. E aí o Evangelho nos diz: ouvindo essas palavras, eis o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus percebeu o que estava acontecendo, e o que é que ele fez? Ora, ele fez o que ele faz com todas as pessoas que o procuram com pureza de intenção. O que é que isso significa? Aqueles que procuram Jesus porque querem se encontrar com Jesus, o encontrarão. Aqueles que procuram Jesus porque precisam daquele milagre maravilhoso na sua vida, talvez não o encontrem, porque estão rebaixando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses discípulos que foram atrás de Jesus, que ouviram a palavra de João Batista e agora estão vendo a palavra encarnada ali na frente deles, a essas pessoas Jesus se revela. E o que ele faz? Se vira. Ele se vira para os 2 discípulos, vê que eles o estão seguindo e pergunta: o que estáis procurando? Gente, esta frase de Jesus no capítulo 1, no versículo 38 do Evangelho de São João, é a primeira fala de Jesus nesse Evangelho, como muitas vezes é a primeira fala de Jesus nas nossas vidas. O que é que vocês estão procurando? O que é que você veio fazer aqui? Eu tenho certeza que você já ouviu, como eu, várias coisas a respeito de Cristo, que tem que ir à missa aos domingos, que tem que ir atrás do Senhor, mas ao mesmo tempo o mundo também está falando, e o nosso coração também está falando. Então nós precisamos responder essa pergunta: o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós viemos procurar aqui? Padre, não vim procurar nada, o celular despertou, levantei, pus uma roupa, vim para a missa, e graças a Deus o senhor atrasou porque eu cheguei na missa no horário. Ótimo, se você reconhece isso com sinceridade, é um bom começo. Agora a gente tem que passar para a segunda etapa. Vale a pena só por isso? Levantar cedo, vir correndo para a igreja, participar da missa cedinho e depois tocar a vida? O que é que nós estamos procurando aqui? Esses discípulos responderam a Jesus de uma forma não tão clara, mas responderam sim. Eles fizeram uma pergunta: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras?
Com esta pergunta, esses discípulos responderam a Jesus duas coisas. A primeira, o que é que eles estavam procurando em Jesus? Um ensinamento. Você não chama ninguém de mestre se você não reconhece que aquela pessoa tem algo para te ensinar. Mestre é o equivalente a professor, sei lá, se nós fôssemos adaptar essas palavras para o dia de hoje. Mestre, eles estão dizendo: mestre, eu quero aprender contigo, ensina-me, mestre. Ensina-me o que é que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus, como tantos outros irão pedir depois mais explicitamente. Mas eles não querem só aprender, eles querem conviver com Jesus, e por isso eles perguntam: onde moras? E o que é que Jesus responde? Essa tradução aqui do Evangelho diz: vinde ver, mas em outra tradução nós iremos encontrar: vinde e vede. Vinde e vede, é o poder do Senhor. A musiquinha lá do Vinde e Vede, né? Nossa missão é o amor, foram chamados. Eu não sei, é uma marchinha de carnaval que fizeram do Vinde e Vede um tempo atrás. O nosso Vinde e Vede, ele está baseado nisso daqui, nesse Evangelho. E qual que é o sentido do Vinde e Vede? É o de levar um travesseiro e uma marmita para o Verdão, com um guarda-chuva, para a gente aguentar o dia inteiro. Esse ano vai voltar para o Verdão, né? Arena Pantanal, mais confortável, mas ainda assim, acho que uma marmitinha a gente vai ter que levar. Qual que é o sentido do Vinde e Vede? Jesus está chamando para um convívio com Ele, que vai nos ensinar o que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna. É o que o Cordeiro de Deus vai fazer. Vai nos influenciar com a sua palavra, vai nos influenciar com a sua imagem, com a sua pessoa, para nos mostrar o que nós devemos fazer, o que nós devemos colocar em prática para ganhar a vida eterna. Meus irmãos, nós estamos só no início da vida pública de Jesus. E olha quanta coisa profunda nós podemos encontrar aqui. Isso porque alguém falou da verdade, alguém falou da palavra que se fez carne, alguém nos indicou o caminho, e esta deve ser a nossa missão. O silêncio de Maria, que muita gente coloca em prática ou procura colocar em prática, e é bom que o faça. O silêncio de Maria não é um silêncio que fecha a nossa boca em absoluto para que nós não falemos nada e deixemos o circo pegar fogo. Não é isso. O silêncio de Maria é: eu confio em nosso Senhor, sei que Ele está no poder de todas as coisas, no comando de todas as coisas, e agora eu preciso saber onde é que eu devo intervir para dar fruto, e onde é que não adianta eu intervir e não vai dar fruto nenhum, só vai causar mais problema. Maria também falou, e com a sua palavra gerou algo, a palavra de Cristo no seu ventre. Com o seu sim, palavra, sim, faça-se, ela gerou a palavra no seu ventre, a palavra encarnada, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós também devemos falar, mas falar com propriedade, falar porque de fato conhecemos o que estamos falando, falar com conhecimento de causa. Não adianta falar mais de modo superficial. Nós não estamos numa cultura mais cristã, que reconhece automaticamente que tem que de fato viver a fé. Não, essa cultura acabou, gente. Isso eu falo especialmente para os mais velhos. Não adianta vocês ficarem batendo na tecla repetidamente para os mais jovens, dizendo: meu Deus, na minha época ninguém fazia essas coisas, de desrespeitar pai e mãe, de faltar missa no domingo, de adjodjar, de morar junto. Ninguém fazia essas coisas na minha época. Os mais jovens olham para esse discurso e, se eles são muito educados, eles não falam nada, mas eles estão pensando por dentro: tô nem aí, isso é sua época. Agora nós estamos vivendo uma outra época, e esta não é mais uma época cristã, acabou. O cristianismo cultural acabou. Isso significa que se a gente for falar de Cristo, a gente tem que ter uma palavra mais profunda para poder falar.
E aí a nossa missão: ouvir a palavra que está sendo conduzida a nós a cada evangelho, a cada domingo, e falar uma palavra de peso, como João Batista. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, e que vocês reflitam também a respeito do que é que tem influenciado vocês na vida de vocês. Quem é que está gerando vida na vida de vocês? Quem é que está conduzindo a vida de vocês? Para onde vocês estão indo? Por que vocês estão indo para esse lugar? Quem é que está indicando o caminho? João Batista está apontando para nós. Qual é o caminho? O do Cordeiro de Deus, aquele que se sacrifica para tirar o pecado do mundo. Ouçamos a sua palavra e nós teremos vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.